De repente, algo surge do nada, um intruso vindo das profundezas do espaço, atravessando nosso sistema solar numa velocidade absurda. Não vai parar, não vai voltar. Mas o que mais chama a atenção é sua trajetória, diferente, estranha, quase impossível de explicar. Estaremos diante de uma simples rocha perdida? Ou de algo guiado por uma inteligência que não conhecemos? Esse é o enigma do 3I Atlas, o terceiro visitante interestelar que já ousou cruzar o nosso caminho. E hoje, vamos compará-lo com seus antecessores, Oumuamua e 2I Borisov, para descobrir se há algo escondido por trás dessa passagem misteriosa. Prepare-se, porque essa história pode abalar tudo o que você acredita sobre o universo. Antes do 3I Atlas surgir no palco cósmico, dois outros viajantes interestelares já haviam cruzado nosso quintal cósmico, e cada um deixou marcas profundas na ciência. Imagine os telescópios detectando algo vindo das profundezas do espaço e, de repente, um objeto estranho surge, atravessando o sistema solar em alta velocidade. Esse foi o Oumuamua, nome que em havaiano significa o mensageiro que veio de longe. O que chocou os astrônomos foi o formato bizarro, nada parecido com os asteroides ou cometas que conhecemos. Alguns diziam que parecia um charuto gigantesco, outros uma panqueca cósmica. Para aumentar o mistério, ele acelerava de um jeito que não seguia exatamente as leis da gravidade. Era como se tivesse algum motor invisível empurrando-o. Essa anomalia levou até cientistas renomados como a Avi Loeb a cogitarem. E se não fosse apenas uma rocha, mas talvez tecnologia alienígena? Embora a hipótese seja controversa, a verdade é que até hoje o mistério do Oumuamua não foi 100% resolvido. 2 anos depois, outro visitante surgiu, o 2I Borisov. Mas dessa vez, nada de teorias malucas. Ele era um cometa clássico, com cauda brilhante, gases conhecidos e trajetória totalmente previsível. Um verdadeiro manual de cometa atravessando o espaço. Sua chegada foi quase um alívio. Afinal, provava que nem todo objeto interestelar precisava ser um quebra-cabeça sem resposta. Serviu como uma espécie de controle científico, algo normal, para contrastar com a estranheza do Oumuamua. E é justamente aqui que o 3I Atlas entra. Ele não é tão bizarrão quanto o Oumuamua, nem tão normalzão quanto o Borisov. Sua presença promete preencher uma peça-chave nesse quebra-cabeça cósmico e talvez mudar a forma como entendemos esses viajantes que cruzam o nosso sistema solar. E então surge o 3I Atlas, o terceiro visitante confirmado vindo de fora do sistema solar. A descoberta foi recente, mas já fez a comunidade científica segurar o fôlego. Imagine o seguinte: uma rocha gelada, envolta por gases, atravessando o espaço a uma velocidade tão absurda que nenhum planeta consegue prendê-la. Não há chance de captura gravitacional. Ele é apenas um viajante de passagem, cortando nosso sistema solar como um cometa em rasante. Mas o que o torna especial não é só a visita em si. O 3I Atlas trouxe consigo uma surpresa invisível a olho nu. Telescópios como o James Webb detectaram uma coma, uma espécie de atmosfera de gás ao redor dele dominada por dióxido de carbono. Isso é intrigante porque a composição química de um objeto interestelar nos dá pistas sobre onde ele nasceu, que tipo de estrela iluminava seu sistema e até que condições havia por lá. É como se o 3I Atlas estivesse carregando em si um pedacinho da história de outro lugar do universo. Agora, feche os olhos e visualize. Esse visitante deslizando pelo sistema solar, passando rente ao Sol com sua coma brilhante sendo expelida, gases se espalhando como uma bandeira cósmica. Não veio para ficar, não vai orbitar, não vai colidir, apenas atravessa, silencioso, mas deixando uma assinatura única para quem tiver a tecnologia capaz de detectá-la. E aqui fica a pergunta que deixa os astrônomos inquietos. O que exatamente essa trajetória e essa composição revelam?
O 3I Atlas seria mais uma peça comum como Borisov ou guarda mistérios tão perturbadores quanto o Muamua? Agora, vamos ao ponto que intriga até os astrônomos mais céticos: a trajetória. Quando um objeto viaja pelo espaço, esperamos que ele obedeça apenas às leis da gravidade e da física clássica. Ou seja, se nada o empurrar ou puxar além da gravidade das estrelas e planetas, o caminho é previsível, como uma linha matemática. Mas foi exatamente aí que o Oumuamua surpreendeu o mundo em 2017. Ele acelerou de um jeito estranho, sem que houvesse sinais de gases sendo liberados, como acontece nos cometas. Era como se estivesse recebendo um empurrão invisível. E agora surge a grande questão: o 3I Atlas estaria repetindo esse mesmo comportamento? Os cientistas já estão comparando cálculos orbitais, analisando se há desvios no percurso e verificando qualquer pista de forças misteriosas além da gravidade. Será apenas física que ainda não compreendemos totalmente? Ou algo mais? Diante desse mistério, duas grandes hipóteses começam a tomar forma. A primeira é a mais natural. Talvez o 3I Atlas seja apenas vítima de um acidente cósmico. Imagine um carro andando em uma estrada esburacada. A cada buraco ou pedra, ele muda um pouquinho de direção. O mesmo pode acontecer no espaço. O Atlas pode ter passado perto de outras estrelas, sofrendo pequenas puxadas gravitacionais que foram mudando lentamente seu caminho. Outra possibilidade é que ele esteja liberando gases de forma tão sutil que os nossos telescópios ainda não conseguem perceber. Seria como um balão vazando ar por um furo minúsculo, difícil de notar, mas suficiente para alterar sua rota. Mas a segunda hipótese é muito mais ousada. E se não estivermos diante de um objeto qualquer, mas de algo que se move de forma intencional? Se os desvios da trajetória não puderem ser explicados por forças naturais, alguns cientistas levantam a possibilidade de uma propulsão artificial. Em outras palavras, que ele esteja sendo controlado. Isso não significa prova de alienígenas, claro, mas funcionaria como um sinal poderoso de que devemos estar abertos ao inesperado. Afinal, pense bem, se você fosse parte de uma civilização avançada com a tecnologia de cruzar o espaço interestelar, não exploraria outros sistemas estelares da mesma maneira? O Oumuamua foi o enigma que abriu as portas do debate. Borisov trouxe a normalidade dos cometas que conhecemos. E agora, o 3I Atlas reacende a chama do mistério cósmico. Cada visitante interestelar é como uma mensagem perdida nas estrelas, única, irrepetível e carregada de pistas sobre a própria natureza do universo. Mais do que isso, cada descoberta nos obriga a questionar não apenas o que sabemos, mas também o que ousamos imaginar. Se um simples desvio orbital já é capaz de nos fazer cogitar inteligência alienígena, isso revela o quanto nosso conhecimento ainda é frágil diante da vastidão cósmica e o quanto o universo ainda pode nos surpreender. E você, o que acha? O 3I Atlas é só um acidente cósmico? Ou pode ser o primeiro indício de navegação alienígena? Comenta aqui embaixo. Sua visão pode abrir um debate incrível. E claro, se você quer continuar explorando os mistérios do universo comigo, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e embarca nessa viagem com a gente!